Bem, próximo exercíciozinho é esse aí, tá? Se não me falha a memória, também é do Enem, tá? Deveria estar falando ali. Página seguinte aí, tranquilos? Vamos lá então? Beleza. Então tá aqui a segunda parte da aula de hoje, questãozinha do Enem, questãozinha teórica. A figura seguinte ilustra um procedimento de emergência usado para motoristas para recarregar uma bateria automotiva fraca, tá? Tem uns negócios que eu falei de desfibrilador, é até engraçado, que tem uns negócios que ele parece que é isso para o carro, que é uma bateria que concentra uma quantidade bem alta de corrente, né? Como se tivesse muita química de Eric lá, muita pilha lá dentro, uma reação para acontecer lá, muitos reagentes, né? Para produzir uma corrente alta. E tem para celular também, né? Não sei, tem gente que é doida com tecnologia, né? Essa daqui é uma bateriazinha, não sei se dá pra ver direito. É uma bateriazinha, tá? Parece um celular, ó, mas ela é bem espessa, ó. Então, essa daqui, ela contém, que é semelhante a essa que está falando do carro, ela contém, você liga ela no celular, ela contém aproximadamente, ela foi projetada para 7 cargas. Tá? Na prática não consegue fazer isso não, mas em torno de 5, no mínimo 5 cargas eu tenho. É como se eu tivesse de reserva ali, tá? 5 cargas de um celular, né? E existe isso também para carro, né? Para carro existe isso também, tá certo? Esse procedimento consiste em ligar os polos dessa bateria aos polos de mesmos sinais de uma bateria, né, em bom estado. Então, olha o que, que ele fez aqui: bateria em bom estado, que é essa daqui, tá? E essa aqui de baixo, bateria fraca. O fio vermelho é o polo negativo e o fio aqui, acho que verde, é o positivo. Então ele ligou negativo no negativo, positivo no positivo. Isso aqui é popularmente conhecido como a chupeta que eles falam, né? Que eles fazem no carro. Eles colocam um carro de frente para o outro. Quem mexe com som automotivo, né? Vê isso muito. Né? Eu já vi o pessoal mexendo com som automotivo, acontece isso muito. Põe um carro de frente para o outro e liga uma bateria no outro. O carro que está em bom estado, como ele colocou aqui, bateria de bom estado, você vai ligar, você vai desligar o carro que está, obviamente, com a bateria fraca, né? Você vai deixar ele desligado e vai pegar o carro em bom estado, colocar lá, ligar a bateria polo com polo. Se você inverter isso aqui, você queima os dois carros, tá certo? Então você vai ligar negativo com negativo, positivo com positivo. Isso significa ligar em paralelo. Quando você liga os polos iguais, né, um no outro, você está ligando em paralelo. Né? Em série é quando você coloca polo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Em paralelo é quando você põe positivo com positivo, negativo com negativo. Aí você liga o carro que está em bom estado, ele gera energia, né? Ele gera energia para carregar a bateria dele, né? Para manter a bateria dele, porque quando você liga um carro, a bateria serve para ligar o carro e botar ele em funcionamento. A partir do momento que ele entra em funcionamento, automaticamente ele começa a gerar, tem um alternador que a gente fala, né? Ele começa a gerar energia com o movimento, a rotação do motor e carrega a própria bateria. Né? Moto não faz isso não, mas carro faz. Né? A moto não tem um alternador que consegue carregar a bateria durante a viagem, né? Durante o uso. E aqui você vai carregar a bateria. Automaticamente essa bateria vai carregar a segunda. Quando a segunda chegar no nível pelo menos 12 volts, que é o ideal, aí você pode ligar o segundo carro. Beleza? Mas enfim, um dos riscos desse procedimento é ligar as duas baterias de forma incorreta, que seria em série. Né? Ligar positivo com negativo. Aí queimou. Interligando os polos de sinais contrários, né? Que seria em série. A gente liga os iguais. Nesse caso, a corrente elétrica gerada tá? Então, um dos riscos desse procedimento é ligar duas baterias de forma incorreta, interligando os polos de sinais contrários. Nesse caso, tá? A corrente elétrica gerada vamos lá então, letra A. Ele está querendo nesse caso incorreto aqui, né? Nesse caso, a corrente elétrica gerada seria, bem, muito baixa? Não, é o risco desse procedimento de queimar o carro todo
é uma corrente elevada, né? Então, seria uma corrente elevada. De mesmo modo que a bateria fraca, além de não ser carregada, pode ser danificada. Não. B. Baixa. O ponto da recarga levar algumas horas, danificando a bateria em bom estado. Nada a ver. Tem que ser alta. Muito baixa, não, de modo que a bateria em bom estado pode perder toda a carga. Não faz sentido a bateria em bom estado descarregar. E letra E, elevada, de modo que as baterias podem esquentar e explodir espalhando ácido, porque ela tem um fluido, vocês viram lá na química, aquela solução aquosa lá, ela é ácida, né? Então realmente tem um ácido perigoso aqui, né? Não é toda a bateria que tem esse ácido, não, tem algumas que tem um tipo de gel, mas enfim. Ligar errado aqui implica numa corrente elevadíssima, podendo explodir, estourar a bateria sim, tá? Além de essa corrente elevadíssima queimar a parte elétrica do carro toda, tá? E a última, então a letra D está corretíssima, tá ok? E a E elevada de forma que pode haver fuga de corrente das baterias para o meio ambiente. Para o meio ambiente seria interessante, nas correntezinhas fugindo para o meio ambiente. Não faz sentido o que seria corrente do ponto de vista dessa alternativa aqui, tá? Então seria D de dado. O uso incorreto, muita atenção, porque é a questão que, se você for pensar na forma correta, como está representado aqui, você vai errar a questão, tá? Ele quer, baseado nessa forma incorreta, essa forma incorreta ocasionaria em quê? Em uma elevada corrente, de modo que as baterias podem esquentar e explodir, espalhando o ácido, que é a solução que elas contêm. D de dado. Beleza? Tranquilos? Bem, isso aqui encerra as questões do livro de vocês, né? Das questões das tarefas, tá? E agora eu inicio, ok? Uma que é a atividade relativa a algumas seleções. Fiz algumas seleções aqui, né? Para ficar no nível do simulado, dos simulados, né? O que eu falei até então são as tarefas, tá? Vou escolher um desses exercícios, alguns desses aqui para tarefa, e agora daqui para frente eu escolhi alguns desses aí para prova e para simulado, beleza? Lógico, eu fiz algumas pequenas modificações. Bem, esse slidezinho está perdido no meio do caminho aqui. Ele é o módulo 6, cara. A única coisa que mudou do módulo 4 para o 5 é que nos circuitos eu uso dois tipos de dispositivos, né? Que eu já usei, já mostrei como é que usa e vou continuar fazendo isso. Que é o dispositivo que eu chamo de amperímetro e o dispositivo que eu chamo de voltímetro, né? Quem seria o amperímetro aqui nesse circuito e quem seria o voltímetro, né? O amperímetro eu gosto de compará-lo como se fosse o relógio da Copanor ou da Copasa, né? Ele tem que ficar no meio do caminho medindo quem está passando, né? A Copasa fica ali medindo a quantidade de água que está passando e o amperímetro fica medindo a quantidade de elétrons que está passando ali naquela fiação. Então, literalmente, o amperímetro tem que ficar no meio do caminho. Então, você tem uma bateria de 9 volts, sai corrente elétrica do positivo aqui, ó, passa numa resistência, né? Uma resistência aqui, ó. Isso aqui é uma forma de representar uma resistência. Na verdade, isso aqui é uma foto realista de uma resistência. Ela tem as cores, né? Tem gente que decora as cores aqui, ó, e sabe olhar para as cores e para a sequência e falar qual que é a resistência. Eu confesso que eu não sei, né? Não se usa isso mais, né? Hoje a gente tem aparelhos sofisticados aí que você compra até no supermercado para poder medir resistência, né? Então ninguém vai ficar correndo o risco aí de entregar uma leitura importante, né, para uma tabela de cores. E também quando ele esquenta, às vezes ele altera um pouquinho a cor aqui quando ele está em uso, que ele esquenta um pouquinho, às vezes ele evapora um pouco a tinta, escurece, aquece demais e modifica um pouco a cor aqui, mas tem uma sequência aqui, tá? Inclusive esse último aqui, ele quer dizer se há um erro de 5% ou de 10% na leitura que você está fazendo. Só para você ter uma ideia. Beleza, mas passou aqui, saiu da bateria, passou na resistência, pulou aqui para esse cara. Tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar
no dispositivo 2. Se ele tem que entrar no dispositivo 2, então ele é um amperímetro. Quando você não dá escolha para ele, é amperímetro, com certeza. A água da sua casa não tem como ela entrar na sua casa sem ela passar pelo relógio da Copasa. Né? A não ser que você fez um gatinho aí, né? Lógico que não, né, galera? Aí, o que acontece? Passou por ele, veio aqui e foi para a lâmpada. Tá vendo que na lâmpada eu tenho a opção de passar pela lâmpada, mas eu tenho a opção de passar por esse outro dispositivo. Esse dispositivo, quando ele é ligado aqui de forma a não impedir a passagem da corrente, ela vem, passa na lâmpada, beleza e tal, volta para a bateria, reabastece e continua tudo de novo. Resistência, amperímetro. Quando você dá essa opção, aí obviamente ele não quer medir corrente, ele não quer medir corrente. Ele não está no meio do caminho, ele não está obrigando a todo mundo a passar por lá. Então ele está ligado de forma paralela. Então ele é o voltímetro que eu venho falando e usando e mostrei nos simuladores, né? Como é que ele se liga, como é que se mede. Então, quando é ligado em paralelo, é quando você liga antes e depois. Qual que é o objetivo do amperímetro, do voltímetro? Como ele está ligado antes e depois, ele quer fazer o seguinte: ele quer fazer uma leitura da energia antes da lâmpada e quer fazer uma leitura da energia depois. Então, quando ele fala assim, 9 volts, cara, sei lá. Vamos supor que a resistência aqui é igual, né? A da lâmpada. Então vai ficar 4,5 aqui no resistor, esse carinha aqui entre A e B, e vai ficar 4,5 para a lâmpada acender. Isso. O que o voltímetro vai ler? Ele vai ler quanto que chegou aqui e quanto que está saindo aqui. Esse aqui, gente, é o polo negativo da bateria, então é o polo zero. O outro é o polo positivo, é o polo 9 volts. Então, 9 volts. Quanto que tem no ponto A? 9 volts. Quanto que tem no ponto B? 4,5. Perceberam? Por favor, muita atenção. Se tiver dúvida, fala que eu vou voltar. Sai 9 aqui, 9. Se você botar o voltímetro no ponto A, um lado do voltímetro aqui, ó, ele vai medir 9. Quando você medir a energia do lado do B, do ponto B aqui, ele vai medir 4,5. Então ele percebeu que teve uma queda de energia de 4,5. Ou seja, a resistência consumiu. A partir de B só tem 4,5. Tem 9 mais não. Só tem 4,5 a partir de B. O amperímetro ideal não consome energia. O ideal, né, galera? O ideal não consome energia. Aí, beleza. Então continua os 4,5. Beleza, beleza. Chega aqui na lâmpada, 4,5. 4,5. Então você bota um lado de um dos voltímetros aqui, ó. Ele vai medir 4, tem 4,5 aqui, é o caso, tem 4,5 aqui. Beleza. O outro lado do voltímetro fala assim, cara, do lado de cá tem nada mais não. A lâmpada consumiu os 4,5. Não tem nada aqui, tá zero. Zerado. Por quê? Porque já tá do lado da bateria indo embora, ó. Tem mais ninguém para consumir. Então a energia dividiu, 4,5 para um, 4,5 para o outro. Então ele vai percebendo, o voltímetro vai medindo as quedas de energia, tá? Então ele vai perceber que aqui é zero. Aqui é zero porque vai chegar na bateria aquela corrente, que eu não sei qual é o valor, teria que ter valores aqui, né? Aí vai chegar aqui zero. Vai chegar uma corrente aqui zerada de energia. Vai reabastecer e vai embora. E acontecer tudo de novo, beleza? Só para dar um lembretezinho aí. Bem, gente, eu selecionei algumas questões aí, tá? Selecionei algumas questõezinhas aí. Como eu disse, né, referente assim para abordar os 3 módulos, tá? É meio que eu tinha já a intenção de fazer isso na aula, né? Mas serve também de revisão, tá ok? Para avaliação de amanhã, beleza? Então tá aí. Observe o circuito. A seguir, né, que tem uma bateria de 100, 25 ohms aqui, 20 ohms aqui, 30 ohms aqui, 50. A figura acima representa um circuito elétrico constituído de uma fonte de tensão contínua de 10 volts, alimentando 4 resistores. Beleza, 3, 4 resistores. Ok. Você está vendo que já está no formato do tirei, acho que do simulado isso aqui. Pode-se afirmar que a tensão elétrica nas extremidades do resistor de resistência elétrica 30. Ele quer saber qual que é a corrente, tem, perdão, qual que é a tensão. Qual que é a voltagem? Como se eu estivesse colocando um amperímetro aqui, ó. Um voltímetro aqui, ó. Antes e depois. Então ele está querendo saber qual é a leitura que esse voltímetro faria.
tá? Só no de 30. Bem, galera, eu não descubro absolutamente nada se antes eu não calcular a corrente elétrica, beleza? Aí o que que acontece? Vamos para a resistência então. Para calcular a corrente elétrica, eu não consigo calcular a corrente elétrica sem saber qual que é a resistência equivalente. Voltagem, eu já sei qual que é a voltagem total. Então vamos lá. Olhando para o circuito, eu vou fazendo o que eu acho mais fácil, tá, gente? Eu vou fazendo o que eu acho mais fácil. Estou vendo essas duas aqui, uma do lado da outra. Então vou resolver essas duas aqui, ó, tá? Vou resolver essas duas. Vou juntar essas duas, está em série. Tá? Então, primeira que eu vou resolver ali é aquelas duas em série ali, ó. Né? Como em série é fácil, né? Só somar. Então eu sei que ali tem 50 ohms. Juntei as duas ali, 50 ohms, tá? Então o meu circuito agora ele é a bateria de 100. Não mexi nesses 25 ohms aqui, tá? Aqui 50, também não mexi nesses 50 ohms aí, sou bobo, tá? Deixa isso quietinho aí. Juntei essas duas aqui do lado, tá certo? Beleza, vamos organizar isso aqui. Aqui eu tenho 100 volts, 25 ohms, e eu tenho 50 ohms aqui e 50 ohms aqui. A corrente elétrica, gente, ó, aproveitando aí. A corrente elétrica que sai da bateria, ela passa dos 25 ohms, porque não tem jeito, não tem saída para ela. Vou fazer o quê? Tem que passar. Só que quando ela chega aqui nesse ponto aqui, ó, ela tem que dividir, né? Uma corrente, por exemplo, corrente 1, e aqui ela vai ter que descer para cá, corrente 2. Só que tem uma vantagemzinha aí que é a seguinte: como as resistências são iguais, as correntes são iguais. Então a corrente que passa em um é igual à corrente que passa em 2, tá? Só para aproveitar aí, beleza? E obviamente que a corrente total é a soma das duas, né? A corrente total é a soma de um e 2. Beleza, mas eles querem saber qual que é a voltagem no de 30. Eu tenho que descobrir qual que é a corrente que passa do lado de cá. Por que do lado de cá? Porque é o que vai passar. A corrente ela chega aqui, ela não enxerga só 20 ou só 30, ela enxerga 50, que eu acabei de calcular aqui. Então, se eu descobrir qual que é a corrente que passa para cá, tá tranquilo. Mas antes, resolver a resistência, que eu já juntei essa. Agora, eu vou juntar essas duas aqui, ó. Como elas estão em paralelo e são iguais, é tranquilo. Eu pego uma só e divido por 2, resistência de 25 ohms. Eu fiz muito isso, tá? Isso aqui já mostra que você entendeu. E resistência total, então, eu juntei essas duas, virou uma só, de 25. Agora eu só tenho no circuito duas de 25. Meu circuito ele ficou tranquilo. Ele ficou isso aqui, ó. Carlos, Oi, quando a resistência é paralela, para poder dividir ela, tem que estar igual assim as duas? igualzinha, tá? Sempre tem que estar igual, né? Sempre tem que estar igual, beleza? Que aí eu já facilito minha Beleza. vida bastante. Se elas forem diferentes, eu tenho a opção de fazer, né? Quando é paralelo, né? Eu faço 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se forem só duas resistências, eu ainda prefiro fazer isso aqui, ó. RP, aí pode ser diferente, tá? Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Que é um jeito de resolver isso aqui, mas simplifica. Que é o produto dividido pela soma. Eu acho mais fácil, mais rápido, tá? O produto dividido pela soma, quando elas são diferentes. Só duas, tá? Se for três já não dá certo. Aí eu tenho que fazer isso aqui mesmo, ó. E lá, se for três, é isso aqui, ó. Tirar o mínimo comum, fazer a continha toda bonitinha. Se for só duas diferentes, produto dividido pela soma. Aí você já acha direto. Como são iguais, eu vou lá e divido pelo tanto que tem. Cara, se tiver 10 iguais, ótimo. Eu pego uma e divido por 10. Beleza, Júlio? Beleza, Carlos, obrigada. Nada. Então, o que, que eu já fiz aqui? Eu resumi o meu circuito em uma resistência que eu nem mexi, que é 25. E aqui do lado, eu juntei essas duas, virou uma de 25 também. Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo porque eu tenho duas em série. Ah, tá. E aqui tem minha bateria que eu não mexi, que é 100 volts. Beleza. Agora tá fácil de resolver minha resistência equivalente, que é só somar, sobraram duas em série. Vou somar aqui. Então, eu tenho aqui de resistência total 50 ohms. Então tá aí.
Minha resistência total mesmo. Agora só existe uma resistência que equivale a todas as outras que tem um valor de 50. Agora eu vou no VRI. VRI. Porque agora eu já tenho tudo. Voltagem total é 100. Resistência total 50. Achei a corrente. Corrente de 2 amperes. Pronto, acabou, gente. Eu resolvi corrente, acabou. Acabou por quê? Lembra que eu falei que tinha uma corrente total aqui, ó? Então essa corrente total, ela é de 2 amperes. Agora eu volto para o circuito original, para a fase que eu achar mais fácil, né? Essa aqui tá bem tranquila, ó. Bem mais fácil de visualizar, ó. Essa daqui eu poderia ficar um pouco na dúvida. Essa aqui tem 2 amperes saindo da bateria. Passou no 25. Chega aqui, como de um lado é 50 e do outro lado, para a corrente é a mesma coisa, que ela enxerga isso tudo como se fosse uma coisa só. A corrente ela tem visão, ela não enxerga só 20 não. Senão ela vai um valor, chega lá, ela não consegue, né? Ela leva a energia, chega lá e fala, não vi que tinha 30 aqui não. Então ela já enxerga a resistência equivalente do lugar que ela tem que passar. Então eu já descobri que aqui eu tenho 1 ampere, porque as resistências são iguais, então ela divide igualzinha. E vai passar por essa daqui 1 ampere também. Agora está fácil de resolver qual que é a voltagem, porque eu descobri que tanto de um lado quanto do outro está passando a corrente de 1 ampere. Até aí tudo bem? Que agora acabou a questão. Tudo bem? Acabou Sim. sim, né? Uai, mas não chegou na resposta ainda não. Mas eu já descobri que a corrente total é 2, né? São 2 amperes. Tem 2 amperes passando aqui. Chega aqui, divide. 1 ampere passa aqui. Tanto se eu quiser saber qual que é a voltagem que está fácil, eu já tenho R vezes I. E do lado de cá vai passar mais 1. Mais 1 ampere. Eu quero saber qual que é a voltagem só no 30. Então, VRI de novo. VRI de novo, só que pro carinha de 30. Tá? Então, qual que é a voltagem que tem lá? Bem, lá tem 30 e lá vai passar uma corrente que é quanto? 1. Então lá tem uma voltagem de 30 volts. 30 volts. Ok? Tudo tranquilo aí, galera? Eu tenho 100 ao todo, só para aproveitar aí. Eu tenho 100 ao todo. Se aqui passa 2, se eu jogar VRI aqui, ó, R vezes I, vai dar quanto aqui de voltagem? Vai dar 50 volts. Olha só, do 100, 50 fica aqui, ó, que é 25 vezes 2. Sobraram quanto pro resto? 50. Né? Tem 100 ao todo, sobrou 50. Só que 50 para quem? Pula para o circuito aqui embaixo, está mais fácil. 50 sobrou para ser compartilhado entre, para ser aplicado, perdão, compartilhado da ideia que dividiu, né? Para ser aplicado nos de 50. Como eles estão em paralelo, tanto um quanto o outro tem 50. 50 volts. Então esse aqui tem 50 volts, confere. 50 vezes 1, 50 volts. E esse aqui, bem, está passando a corrente de 1, então é 20 vezes 1, 20. 30, que eu acabei de calcular. 30 vezes 1, 30. Então aqui tem 20 volts, aqui tem 30 volts. Somando, tem os 50, que estava faltando aqui. Beleza? Eu consigo descobrir tudo. Quando eu descubro a corrente total, acabou a questão para mim. Tá certo? Tudo beleza aí, galera? Então são questões desse nível, nesse estilo, que eu coloquei tanto no simulado quanto na prova. Então vocês vão ver que provavelmente deve ter até questão pedindo para calcular alguma outra coisa. Se tiver, só se tiver dúvida, eu vou voltar nela. Mas vocês viram que depois que eu descobri a corrente, eu consigo descobrir a voltagem de qualquer um. E eu nunca posso esquecer que a voltagem total se conserva. Então quando eu descubro que um aqui está com 50, então eu posso deduzir que tem 50 para os outros. Aí os outros distribuem entre si os outros 50 que está faltando. Beleza? Então é esse tipo de estilo de questão aí que eu estou cobrando bastante, beleza? Próxima questãozinha, tá? É essa daqui. Acho que vai dar tempo.
Vamos ver se dá tempo, né? Senão, pelo menos eu adianto ela aqui e volto na revisão, tá? Essa questãozinha aqui, ela fala o seguinte, tá? Um circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e baterias ideais. Com base nas informações, qual é o valor de R indicado, né, na figura lá em ohms? Bem, ele quer saber o valor desse cara aqui, ó. Tá uma questãozinha, parece simples, né? Pouco texto. Só que é o seguinte, ele fala a corrente, bacana que ele fala muita coisa. Ele fala a corrente total, que eu nem preciso calcular, que é a coisa mais importante que tem, tá? A coisa mais importante que tem no circuito. Sem isso eu não faço nada, tá? Me falou a voltagem total, tudo bem, não é novidade, geralmente ele me fala mesmo. Falou a corrente total, que é a tensão aqui, e fez isso aqui, ó. Ô, gente, olha o que ele fez aqui. Ele colocou 8, tá em paralelo com 24. Por que tá em paralelo? Ah, se você for olhar aqui, ó, você não tem nada entre esses pontos aqui, eles são iguais. Ó. Então quer dizer que esse lado todo aqui é A, ó, por exemplo. Tá? E esse outro lado do lado de cá é B. Né? Se ele quisesse desenhar assim, ele até podia. Ó, todo mundo no mesmo lugar, ponto A. Aí aqui viria, né? O carinha de 5, o carinha R que eu não sei quem é. Aqui no meio só tem um que é 8. E aqui embaixo a bateria. Ele poderia fazer isso aqui, ó. Todo mundo ligado no mesmo lugar aqui, ó. B. Daria a mesma coisa, tá? Aqui seria os 24 volts, aqui 8 volts, ohms, perdão, ohms, aqui o R desconhecido e aqui os 5 ohms, beleza? E o tempo acabando, vamos lá. Bem, gente, olha só, tem várias maneiras de resolver, mas vamos jogar VRI só pro de 8? Por que eu quero VRI pro carinha de 8, tá? Porque tá todo mundo em paralelo, então todo mundo está sujeito à mesma voltagem, 24. O carinha de 8, qual que é a corrente que passa nele? Porque se eu descobrir a corrente que passa nele que tá fácil, aqui em cima tá difícil. Ó. Tem uma incógnitazinha aqui, mas se eu descobrir a corrente que passa aqui, o total é 5. O que sobrar é pro cara lá de cima. Então, vai ficar 24 sobre 8, 3 amperes. Então eu descobri que nesse cara aqui tem 3 amperes. Então tá sobrando quanto lá pro cara lá de cima? O cara lá de cima é estranho, né? Mas vocês entenderam. 2 amperes. O total é 5. 2 amperes. Aí eu posso fazer o quê? Joga VRI de novo. Como que eu vou descobrir a voltagem R se eu não sei o R? Então você descobre qual que é a voltagem no de 5. Tem 24. Olha quanto que o de 5 pegou. O que sobrar é o de R. Então eu vou lá e falo, quanto que tem voltagem no de 5? 5 vezes a corrente que passa lá, que é 2. Ah, então o carinha de 5 está levando 10 volts para ele. Então, jogo o VRI de novo para o cara desconhecido. O cara desconhecido ficou com quanto? Ó, o total é 24. O carinha aqui ficou com 10. Então tá sobrando o quê? 14 para ele. Sobrou 14 para ele. Qual que é a corrente que passa lá? 2. Beleza? Então o R vai ficar o quê? 14 dividido por 2, que é igual a 7 ohms. 7 ohms. Beleza? Tranquilos? Tá aí. Resistência. É esse estilo aqui que eu vou conservar lá. Beleza? Como o Zoom cortou um pouquinho antes aí, eu vou retomar essa partezinha aqui. Tranquilos? Beleza? Então, no mais, aguardamos a revisão aí na parte da tarde e meu abraço.